Diga lá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando e vocês estão chegando no canal Opinando. Bom, neste vídeo eu vou tratar aqui sobre o clássico carioca que aconteceu no estádio Newton Santos do Engenhão. Clássico entre Vasco e Fluminense, vitória do Vasco. Vasco 4, Fluminense 2, uma grande vitória do time Cruz Maltino. E aí eu vou tratar aqui, analisar a partida com vocês. Como é que foi o desenrolar da partida, esse jogo que foi bastante movimentado e eu vou detalhar bastante para vocês. Bom, como eu sempre inicio, começando com as escalações, o Vasco entrou em campo com 7 mudanças comparado ao último jogo que ele teve contra o Bahia. O Ramon Dias colocou o time da seguinte forma: Léo Jardim no gol. Continua, logicamente. Nas laterais teve uma mudança. O Puma atuou nessa partida com o Fluminense no lugar do Robson, que não pôde jogar, e o Lucas Piton na lateral esquerda. Na zaga jogou Michael e o Léo, porque o Medel, que é o titular e o capitão do time, está suspenso, né? Então jogou Michael e o Léo. No primeiro volante ali, o protetor da zaga do Vasco, o Zé Gabriel retornou, que estava suspenso e cumpriu suspensão no jogo contra o Bahia, e ele retornou no jogo contra o Fluminense, né? Para completar o meio campo, jogou Paulinho e Praxedes, como tem jogado, né? Os dois jogadores de meio campo. E no ataque já teve uma mudança comparado ao jogo anterior contra o time tricolor baiano, né? Nesse jogo contra o Fluminense, jogou Rossi pela ponta direita e o Marlon Gomes pela ponta esquerda e o Verrete centralizado. Na partida anterior, ele tinha jogado com o Serginho e o Gabriel Peck. Ele mudou os pontas, colocou o Rossi e o Marlon Gomes com o Verrete centralizado. Então essa foi a escalação do Vasco contra o Fluminense, a escalação inicial. O Fluminense, por sua vez, a escalação do Diniz, que não esteve na beira do campo, né, na área técnica, que mandou o time foi o Eduardo Barros, o auxiliar do Diniz. E a escalação do Fluminense foi o seguinte: Fábio no gol, nas laterais o Guga e o Marcelo. O Guga pela lateral direita, jogando na vaga do Samuel Xavier, que está suspenso, né, não pôde jogar contra o Vasco. E o Marcelo retornando depois de se lesionar. Quem vem jogando ultimamente é o Diogo Barbosa, do lateral esquerdo reserva. E só que o Marcelo conseguiu se recuperar e foi para campo contra o Vasco. Então as laterais Guga e Marcelo. Na zaga, Nino e Marlon. No meio de campo, o André, como vem sendo titular absoluto, Alexander. E o complemento do meio campo foi o seguinte: o Arias atuando um pouco da meia direita, o Keno abrindo mais pela meia esquerda e o John Kennedy e o Cano um pouco mais avançados no comando de ataque do Fluminense. Essa foi a distribuição do time tricolor. Para começar o jogo, eu achei o Vasco muito mais intenso no começo de jogo, querendo muito mais a partida. O Fluminense entrou um pouco desligado, aceitou muito as condições do Vasco. Eu acho que a escalação do Ramon Dias, ele estudou logicamente o time do Fluminense e colocou um time, digamos, mais leve, mais solto, podendo incomodar mais a saída de bola do Fluminense, que é de fato um poderio, uma característica muito forte do Fluminense, a troca de passes. Se deixar o Fluminense muita vontade de trocar passes, o Fluminense pode deitar e rolar em qualquer equipe que está muito bem treinada pelo Diniz. Só que essa foi a arma do Vasco, combater essa troca de passes, e de certa forma conseguiu. O Vasco não tinha criado nenhuma grande oportunidade, mas estava cercando mais o time do Fluminense ali no campo defensivo tricolor. O Vasco atuou muito, principalmente atacou muito pelas pontas, tentando criar jogadas com o Rossi e pelo Marlon Gomes, principalmente inicialmente com o Marlon Gomes ali atuando e incomodando muito o lateral direito do Fluminense, o Guga, né? Aí aos poucos o Fluminense foi soltando ali só depois dos 15 minutos do primeiro tempo, da etapa inicial. Depois de umas batidas de escanteio, o Fluminense foi soltando ali em campo. Mas o Vasco estava um pouco mais presente no campo de ataque. Com isso, o Vasco conseguiu seu gol, justamente pelo lado direito, né? Inicialmente o Vasco estava incomodando mais pelo lado do Marlon Gomes ali, com a dobradinha ali entre Marlon Gomes e Lucas Piton. Mas o gol do Vasco, inicialmente, o primeiro, aconteceu pelo lado direito, com a jogada em que o Paulinho rouba a bola do Cano, sem cometer falta, ali aos 23 minutos. Aí tem um desenrolar da jogada pelo lado direito, a bola volta para o Paulinho, e aí
na continuação da jogada, pelo lado direito, o Rossi passa pelo Marcelo, cruza na área e o Praxedes entre os zagueiros do Fluminense consegue cabecear bem sem chances para o Fábio ali no canto direito, abrindo o placar para o time Cruz Maltino, né? Até então 1 a 0 para o Vasco estava sendo justo, porque o Vasco não criava tantas oportunidades, mas também não deixava o Fluminense criar, e a estratégia do Vasco em si estava se sobressaindo, que é anular a característica do Fluminense. Só que aos poucos o Vasco foi recuando demais e permitindo que o Fluminense trocasse mais passes perto da sua área. O Vasco baixou bastante as suas linhas e começou a chamar um pouco mais o Fluminense. Eu acho que talvez a estratégia do Ramon ali nessa situação, já que estava com 1 a 0 ao seu favor, é usar bastante o Verratti quando o Vasco quisesse soltar, para poder armar contra-ataques, né? Principalmente com o Rossi e o Marlon Gomes, que estavam atuando ali pelas pontas e acionando bastante também o Paulinho, né? Que tem comandado muito bem o meio-campo do Vasco, né? Só que o Vasco passou perigo também de levar o empate ali no término do primeiro tempo, né? E quase levou o empate com o John Kennedy, que começou a aparecer um pouco mais na partida ali. Em jogada individual, ele passou por 3 jogadores do Fluminense, ali já beirando a reta final do primeiro tempo, né? Em que ele passou por 3 e chutou de esquerda e a bola bateu na trave do Léo Jardim. E quase foi o empate do Fluminense, que se acontecesse ali o gol tricolor, né, não seria injusto pelo fato do Fluminense ter crescido na parte final da partida, do primeiro tempo ali. Mais 1 a 0 de certa forma, do que foi o total jogo ali entre Vasco e Fluminense na primeira etapa, até estava de bom tamanho para o time vascaíno, mas já esperava-se que o time do Fluminense ia partir para cima para buscar o seu resultado. Uma substituição que o tricolor sempre faz, o Fernando Diniz, né, é o que? É tirar um dos zagueiros, principalmente acontece isso muito com o Felipe Melo, né? Dessa vez quem foi substituído foi o Marlon, que já estava amarelado. E o que o Diniz sempre faz quando está perdendo ou tentando buscar o resultado? Ele recua o André para a zaga, por causa da saída de bola, e coloca mais um meio campista. E nessa situação ele colocou o Martinelli. Então a zaga do Fluminense ficou Nino e André, por conta da saída de bola. E o Martinelli ocupando a vaga do André, né? A distribuição do Fluminense, aconteceu um certo fator durante o primeiro tempo, que fez com que o Fluminense fizesse uma certa alteração para o segundo. O John Arias acabou se machucando ainda no primeiro tempo. Entrou o Lima no seu lugar, né? E o Marcelo continuou jogando ali pela lateral esquerda, sua posição de origem, né? Mas buscando um pouco mais criatividade no meio de campo, o que o Eduardo Barros fez? Ele jogou o Alexander para a lateral esquerda e deixou o Marcelo cuidando ali na criação no meio do Fluminense, já que o Fluminense já não tinha o Ganso por estar lesionado e o John Arias porque se lesionou durante a partida. Então o Marcelo atua mais na faixa central, como um camisa 10 mesmo. E começando o segundo tempo, essa mudança deu certo, porque ao primeiro minuto do segundo tempo o Fluminense conseguiu empatar justamente com o Marcelo empatando essa partida e atuando na área central. Numa jogada que aconteceu pelo lado direito, um certo bate-rebate ali com a zaga do Vasco, né? O Guga conseguiu dar o toque para o Marcelo, que estava ali entrando na área do Vasco, já tinha entrado na área do Vasco ali pelo lado direito, e conseguiu ajeitar para bater no gol e chutou bem demais, no alto, assim, no canto esquerdo do goleiro Léo Jardim, que não pôde fazer nada e o Fluminense empatou ali a partida. Mas não demorou muito, né? Não demorou muito porque o Vasco já deu sua resposta 4 minutos depois, né? O Vasco não sentiu o gol. O Fluminense tentando ali a base do Abafa fazer o seu segundo gol, mas não adiantou muito porque no ataque seguinte, praticamente 4 minutos depois, como eu falei, o Vasco saiu na frente de novo, né? O Rossi bateu escanteio pelo lado direito e o Verratti, que veio de trás da zaga do Fluminense, cabeceou muito bem, cabeceou forte no ângulo do goleiro Fábio, no ângulo esquerdo, que não pôde fazer nada. Então o Vasco passou à frente mais uma vez, né? Fez o 2 a 1,
Mais uma assistência do Rossi, a escolha do Ramon Dias foi muito acertada, o Rossi dando 2 assistências para os gols do Vasco, né? E ali o Vasco passou à frente de novo, dando um certo banho de água fria no Fluminense. Mas o Fluminense também empatou muito rápido, né? Já fez o seu segundo gol muito rápido, ali aos 10 minutos, né? O Fluminense fez o gol de empate, o 1-1, ao primeiro minuto do segundo tempo. 4 minutos depois, aos 5 minutos, o Vasco fez o 2-1. E aos 10 minutos, 10 para 11 minutos, o Fluminense empatou numa jogada muito bem armada. Começou pelo André, que visualizou ali a ultrapassagem do Guga pela lateral direita, ele atacando o espaço, e o André dá uma bela enfiada ali pelo lado direito, né? O Guga, inteligentemente, ele não cruza alto para a área de qualquer jeito. Ele observa que a zaga do Vasco está entrando na direção do gol, né? E os jogadores do Fluminense param. Eles se colocam ali na parte de trás, ali na altura da marca do pênalti, enquanto os zagueiros do Vasco estão entrando muito na área. Então, alguns jogadores do Fluminense ficaram livres. E, inteligentemente, o que o Guga fez? Ele cruzou para trás rasteiro e o Lima, entrando nessa jogada, bateu de primeira no canto direito do Léo Jardim, empatando assim a partida. O desenho do jogo, ele foi se transformando porque o Fluminense foi começando a atacar muito mais. O Vasco, de certa forma, no segundo tempo, ele só fez os gols, né? Porque quem estava atuando mais, buscando mais o ataque, era o Fluminense. Tanto que começou em alguns momentos a aparecer o Léo Jardim, né? Em chute de fora da área do Martinelli, em que o Léo Jardim fez uma boa defesa. Em outras situações em que o Fluminense estava cercando bastante a área do Vasco, numa escapada do John Kennedy, em que ele rolou para trás e o Danielzinho, que entrou depois, durante a partida, foi travado e a zaga do Vasco travou. Então o Fluminense, ele soube, ele criou muito justamente com essa criação do Marcelo no meio de campo, né? Só que os erros do Fluminense começaram a aparecer e o Vasco começou a se aproveitar desses erros do Fluminense, né? Com algumas substituições o Ramon Dias promoveu, né? Ele trocou seus pontas, ele tirou o Marlon Gomes, que vinha de uma certa lesão no rosto, né? E também trocou o Rossi por estar também, ter atuado muito bem, correndo muito, né? Como é a característica do Rossi, só que ele não está em plena forma, né? Com isso, o que o Ramon Dias fez? Ele colocou o Payet ali na vaga do Marlon Gomes, né? E na ponta direita, ele colocou o Gabriel Peck. E essas mudanças surtiram bastante efeito, né? O Peck muito solícito ali, né? Ajudando muito na marcação, e incomodando bastante a defesa do Fluminense. E daí aconteceu o terceiro gol do Vasco, né? E foi um terceiro gol contando com a lambança do Guga com o André. O Fluminense estava com a posse de bola no ataque, ali estava no 2-2, né? Teve uma batida de escanteio e na sequência da jogada o Marcelo foi rebater uma bola e a bola sobrou pro Zé Gabriel. O Zé Gabriel, inteligentemente, ele viu a partida, né? A corrida do Gabriel Peck pro ataque e com isso ele fez o lançamento. Só que o André passou à frente do Peck, tomou a sua frente e tentou proteger a bola buscando ali o Fábio. Mas nessa corrida para trás, né? O Guga veio no caminho e tentou pegar essa posse de bola que estava com o André, né? E com isso, quando o André foi tentar recuar para o Fábio, o Guga atrapalhou, né, esse recuo de bola. E o que aconteceu? O Gabriel Peck roubou a bola, o Gabriel Peck, que estava acompanhando a jogada, ele roubou a bola do André, né, nessa pataquada que aconteceu na zaga do Fluminense, e bateu na saída do goleiro Fábio. E aí o Vasco passou à frente, mais uma vez, um gol de certa forma de sorte, mas teve colaboração do Gabriel Peck, por conta do aperto, da pressão que ele fez ali em cima do André, e também pela pataguada ali, pela lambança que o Guga protagonizou ali, fazer com que o Vasco fizesse o 3-2 ali, né? E o Fluminense, mais uma vez, foi partindo mais uma vez para o ataque e o Eduardo Barros ali tentando as suas últimas cartadas, né? Só que as mudanças que ele fez deixou o Fluminense um pouco mais exposto, né? E o Vasco se segurando ali, tentando manter o seu resultado de vitória. Com as mudanças, o Fluminense ficando mais exposto, abriu vaga para o Vasco fazer o seu quarto gol e matar a partida, né? Em jogada em que o Fluminense perdeu a jogada ali no campo de defesa do Vasco, o Payet, bastante calmo, cadenciando a jogada, encontra o Puma,
pela lateral direita, partindo pela lateral direita. E o Puma, que tem sido bastante criticado pela torcida do Vasco, não fez uma partida ruim, não. E ainda participou nesse quarto gol do Vasco, né? Ele faz o lançamento da sua lateral direita para dentro da área, um lançamento bem longo. O Lima, que estava caindo pelo lado direito, após as mudanças que o Eduardo Barros promoveu, ele teve que marcar ali o Verratti. E o Lima não vai ganhar na altura do Verratti, né? O lançamento foi muito bom do Puma. O Verratti, ele fez o trabalho de pivô ali, jogando para dentro da área, né, para o meio da área, e com a sequência da jogada, e o Verratti jogando a bola para o meio da área, encontrou o Peck ali livre para marcar o quarto gol, sendo o gol do Gabriel Peck na partida, né? E com o quarto gol, o Vasco ali liquidou a situação. O Fluminense até cercou a área do Vasco, tentando ainda ali buscar o terceiro gol e consequentemente buscar o 4-4, só que isso não aconteceu e o Vasco concluiu a sua partida com essa bela vitória em cima do Tricolor, em cima do Fluminense. Um jogo bem movimentado, o jogo foi bem agitado, principalmente no segundo tempo, ali no início, né? Vai saindo vários gols, saindo 3 gols em 10 minutos. O Vasco cada vez mais vem concretizando a sua competitividade com o Ramon Dias, né? O Vasco tomou mais gols, só que fez mais ainda, né? Muito colaborando pelos erros do Fluminense, mas também porque o Vasco, quando ele precisou, ele se impôs. O Vasco, no segundo tempo da partida do Fluminense, foi bastante cirúrgico. Aproveitou as oportunidades que ele apareceu e carimbou o 4-2 em cima do Fluminense, né? Então o Vasco cada vez mais foi bastante importante essa vitória, já que o Bahia ele abriu uma certa distância para o time do Vasco, né? A pontuação porque o Bahia é o time que está ali na porta da zona de rebaixamento, né? E a pontuação do Bahia se esticou quando o Bahia jogou contra o Coritiba e venceu lá no Couto Pereira. Então era muito importante o Vasco ganhar, e o Vasco foi lá e conseguiu, e de forma até merecida, né? Por se aproveitar bastante dos erros do Fluminense, né? O Fluminense que até atacou bem, principalmente no segundo tempo, só que as lambanças que aconteceram em sua zaga fez com que o Fluminense não obtivesse, não buscasse um resultado melhor. E aí o Vasco ganhou mais 3 pontos, está com 20 pontos agora, e um jogo a menos, é bom se lembrar, e um jogo a menos contra um confronto direto, que é contra o América Mineiro, um jogo em Minas. Mas o Vasco está ali na briga, ele não deixa escapar, ainda continua com 5 pontos. E com jogo a menos. Então o Vasco tá com uma esperança baseada na sua competitividade que vem acontecendo recentemente, né? O Vasco pouco perde, né? Perdeu só contra o Palmeiras e em jogos anteriores contra o Corinthians e Atlético Paranaense, em jogos em que o Ramon Dias tinha acabado de chegar, né? Mas a partir do jogo contra o Grêmio, naquela vitória de 1-0 em São Januário, ainda com os portões fechados, o Vasco vem se consolidando, vem se fortificando, vem concluindo melhor os seus jogos. Quando o Bahia deu uma derrapada assim, mas melhorou no segundo tempo, mas esse contra o Fluminense ele agiu, ele se impôs, tentou colocar sua tática ali em campo, suas estratégias, e deu certo, fazendo garantindo a vitória em cima do Fluminense. Próxima partida do Vasco agora é em São Januário contra o Coritiba, é a volta de São Januário e a volta do público em São Januário. Então o caldeirão do vascaíno ali deve encher, logicamente, como encheu o Engenhão esteve bastante cheio, e o Vasco vai enfrentar o Coritiba quinta-feira às 7 da noite. Já ao lado do Fluminense, né, essa derrota do Fluminense deixou o Fluminense em sexto lugar. O Bragantino passou o Fluminense. E o Fluminense agora vai juntar seus caquinhos, né, já após essa derrota, e vai jogar contra o Cruzeiro, a partida que será na quarta-feira, provavelmente deve ser no Maracanã, e quarta-feira às 9h30 é o próximo compromisso tricolor pelo Campeonato Brasileiro. Bom, essa foi a minha análise entre Vasco e Fluminense. Vasco 4, Fluminense 2. Uma vitória importantíssima e maiúscula do time vascaíno. E o que vocês acharam do clássico? Um clássico movimentado, né? Vocês gostaram, não gostaram? Bom, deixe sua resposta aí nos comentários. Deixe seu like para ajudar esse vídeo, a ajudar o canal. Comente, compartilha e se inscreva no canal opinando. E ative o sininho para que vocês possam receber notificações de vídeos novos que vão aparecer aqui no canal. Bom, durante o dia de hoje eu tô fazendo um vídeo no sábado, mas postando no domingo.
eu vou fazer uma live após a partida entre Flamengo e São Paulo. A live vai começar às 7 da noite. Eu vou deixar aqui as informações durante esse vídeo. E eu quero, por favor, que vocês acompanhem, que vocês possam acompanhar essa live, que a gente vai trocar bastante ideia, bastante informação sobre o que foi e o que será essa final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo, tá ok? Gente, mais uma vez, muito obrigado, um grande beijo e tchau!